O que eu pensava que ia me ajudar mais era sempre fazendo algum empréstimo a longo prazo, né? Eu fazia um empréstimo, fazia a antecipação do FGTS, fazia o saque aniversário ali, depois eu fazia novamente uma antecipação do FGTS, né? Então, utilizei muito esse método de antecipação do FGTS e fazer outras dívidas com os bancos, né? E assim eu ia me enrolando para pagar os boletos em dia. A missão era pagar os boletos em dia, custe o que custar. A situação já está ruim, a gente faz o possível, só que a gente acaba contaminando os filhos com isso, né? Uma vez que você fala para o filho, não posso comprar porque eu não tenho dinheiro, né? Isso vai influenciando a cabeça das crianças, né? Isso depois que eu fui aprender com a MS-90 que a gente jamais pode fazer isso. E isso foi o que justamente me tocou, porque eu estava passando exatamente por esse ponto, né? Em que os filhos pediam, eu respondia que o pai não tinha o dinheiro que não poderia comprar naquele momento, né? Então isso realmente marca a cabeça da criança. A criança não esquece e a gente também não esquece, né? Que são coisas que a gente jamais deveria fazer. Meu nome é Alexandre Gonçalves Pessini, sou de São Paulo, capital. Sou engenheiro, trabalho numa multinacional japonesa na área de coordenação de propostas comerciais, né? Tenho dois filhos pequenininhos, um de 9 anos e um de 5 anos. Olha, a minha relação com o meu dinheiro antes, eu me achava uma pessoa totalmente organizada. Depois, quando entrei na MS-90, eu descobri que eu era uma pessoa altamente desorganizada financeiramente e deficitária, né? Então, antes de conhecer o Rodrigo, eu era uma pessoa altamente deficitária, porque eu entendia que eu tinha que pagar o boleto, seja de qualquer forma, ou seja, fazendo um empréstimo, e me enrolando com um cartão, me enrolando com o banco novamente, com novos empréstimos, e assim sucessivamente, né? Então, eu era uma pessoa altamente desorganizada financeiramente, né? Em termos de documentação também altamente desorganizado. Então, eu não tinha controle sobre as minhas finanças, tinha as minhas planilhas de controle que eu também achava que era um controle, que na verdade não era um controle. É E eu normal. trabalho com planilha, né? Então eu tenho facilidade de trabalhar com Excel, né? Então eu Engenheiro, achava que estava tudo sob controle dentro da minha planilha. E, na verdade, nunca estava, né? Porque eu estava pagando e fazendo empréstimo um atrás do outro, né? Puxando o FGTS antecipado, fazendo empréstimo do banco e enrolando pagando os boletos. Mas na verdade eu não estava pagando os boletos, eu estava me enrolando mais, né? O que eu pensava que ia me ajudar mais era sempre fazendo algum empréstimo a longo prazo, né? Eu fazia um empréstimo, fazia a antecipação do FGTS, fazia o saque aniversário ali, depois eu fazia novamente uma antecipação do FGTS, né? Então, utilizei muito esse método de antecipação do FGTS e fazer outras dívidas com os bancos, né? Então, eu ia o consignado, tem empréstimo pessoal um, tem empréstimo pessoal 2 e assim eu ia me enrolando para pagar os boletos em dia. A missão era pagar os boletos em dia, custe o que custar. A situação já está ruim, a gente faz o possível, só que a gente acaba contaminando os filhos com isso, né? Uma vez que você está deficitário, você fala para o filho, não posso comprar porque eu não tenho dinheiro, né? Isso vai influenciando a cabeça das crianças, né? Isso depois que eu fui aprender com a MS-90 que a gente jamais pode fazer isso. E isso foi uma das coisas em que o Rodrigo menciona até na semana gratuita, né? E isso foi que justamente me tocou, porque eu estava passando exatamente por esse ponto, né? Em que os filhos pediam, eu respondia que o pai não tinha o dinheiro que não poderia comprar naquele momento, né? Então isso realmente marca a cabeça da criança. A criança não esquece e a gente também não esquece, né? Que são coisas que a gente jamais deveria fazer. Então, antes do Rodrigo, eu era altamente desorganizado e deficitário. Antes de entrar na MS-90, eu estava tentando ver alguma outra forma, que eu sabia que em dezembro eu já tinha feito a antecipação do 13º, o que ia vir de 13º não cobriria mais as contas, né? Então eu não poderia fazer mais um novo empréstimo, não tinha mais saque aniversário para fazer e não tinha mais o que fazer. Eu tinha que procurar alguma solução, né? Na verdade, eu não estava procurando nada na internet, estava procurando algum caminho dentro das contas mesmo, o que eu poderia fazer. Então foi minha esposa mesmo, que provavelmente ela viu no Instagram ele, o Rodrigo falando, né? Me passou a indicação, né? Que era a semana gratuita, né? Sobre finanças do Rodrigo. Eu achei que esse cara era louco, né? É um maluco. Como que eu vou fazer isso? Eu tô cheio de dívida aqui. Tô tentando desde o começo da pandemia, né? Que eu comecei a me entrar no buraco.
como que eu vou sair disso em 30 dias se nem durante 2 anos eu consegui sair, né? Nem recebendo dinheiro de empréstimo disso, tentando me reerguer financeiramente, como que eu vou sair em 30 dias e ainda vou investir? Eu achei isso um absurdo, né? Um absurdo, mas eu confiei, né? Confiei porque o que ele dizia a gente sentia a verdade, né? O que ele me mudou realmente a forma de pensar foi em relação aos filhos. Quando ele falou que a ação deficitária de contaminar os filhos e falar para o filho que não poderia comprar porque não tinha o dinheiro, era exatamente o que eu estava fazendo, estava contaminando a minha casa inteira. Então, estava uma ação altamente deficitária, né? Já instruindo os filhos a terem a mentalidade deficitária. E isso realmente me marcou e foi aí que me deu a luz, né? Porque aí que eu me toquei que eu estava nesse caminho altamente deficitário e tinha que sair dele. Eu vou tentar, vou como conhecer, porque é algo que pode realmente mudar o caos que eu estou chegando, né? A bola de neve ia explodir em dezembro, isso era em novembro, né? Foi então aí que acabei entrando nas aulas do Rodrigo, fiz a aula, fiz os resumos, estão aqui no meu caderninho até hoje aqui, e a gente só aprende realmente quando a gente escreve, faz os resumos, então foi o diferencial da semana gratuita. Então fiz a aula 1, fiz a aula 2, fiz a aula 3 e graças a Deus entrei no MS90 no domingo. Quando ele abriu na segunda-feira, logo cedo, eu já me inscrevi. Porque a primeira coisa que a gente pensa, o meu caso é diferente de todos. Mas no final você vai ver que todos os casos são iguais. Porque todos são deficitários. Mas a gente entra pensando que meu caso é diferente dos demais. A gente entra com aquele pensamento, será que isso realmente vai dar certo, né? Mas só quem está dentro sabe que vai dar certo. Em termos das minhas contas, quando eu entrei na MS90, eu consegui analisar cada uma das minhas contas, né? O que eu tinha, o que eu estava pagando para cada um dos boletos em que eu tinha que pagar aí em termos de condomínio, luz, internet. Eu fiz um pente fino com as orientações da MS90. Eu consegui tirar dentro das minhas contas mais de R$ 500. Até isso, eu numa gravação de aula, eu passei isso para o Rodrigo, que eu tinha feito ali, que dava mais, por volta de R$ 515, em que eu reduzi do que eu gastava mensalmente, que estava assim, me deixando cada vez mais deficitário, né? Então, esse foi uma organização, né? Então, das minhas finanças, que eu consegui me abater ali R$ 515, reduzir a internet, reduzir vários pontos, ligando, né? Ligando e negociando com cada um aí do que era possível negociar. Então, eu consegui uma boa redução aí dos meus custos mensais. De internet, eu consegui baixar, ela pagava 300 e pouco, hoje eu estou pagando 165. Com a orientação do Rodrigo também, a gente começou a trabalhar na desmobilização do carro e tirar esse financiamento das minhas contas, né? Consegui tirar o carro das minhas finanças, né? Taxas e banco, cartão, tudo isso quando o banco ou o cartão me cobrava, eu imediatamente já pedia para retirar. Eu consegui ali limpar as minhas contas mensais ali por mais de R$ 500, isso que é um valor representativo, né, hoje, né, realmente que impacta nossas contas do dia a dia, né, então, mas eu consegui limpar mais de R$ 500 com negociação mesmo, né? Com negociação mesmo. E aí a gente começa a reerguer as contas, né? Tornar superavitário. Como eu mencionei, eu achava que eu era uma pessoa altamente organizada, e quando eu conheci o MOF, de começar a organizar as contas, montar ali a carteira de valor, entender a minha parte econômica, a minha parte financeira. Então, ali eu comecei a organizar as minhas contas, minhas finanças, eu organizei toda a documentação, que estava tudo espalhado, eu não tinha controle disso, né? Então, é isso que me tornava deficitário, já que eu achava que eu tinha um controle, mas na verdade não tinha um controle. Então, o MOF me trouxe essa organização, então eu consegui montar ali a minha carteira, coloquei todas as informações na carteira, eu tive a visão geral de como eu estava financeiramente, né? Então, com essa organização, com a metodologia de ensinamento, com as aulas, eu entendi o que eu tinha que fazer para as minhas contas, né? Então, eu consegui reorganizar as minhas contas em 30 dias, ou seja, eu saí ali das dívidas em 30 dias, né? Então, eu tenho hoje ali a minha conta bancária, em que eu recebo meu salário, minha conta, meu dinheiro está totalmente ali protegido contra taxas, contra cobrança de juros, qualquer outra forma, então ele está ali protegido, salvo o meu dinheiro, né? E tenho
uma outra conta antiga que eu já tinha que também, que eu nunca paguei taxa nenhuma, que eu uso justamente para pagar ali todos meus boletos, né? Então, mas aquela conta em que eu recebia meu salário, que era cobrado juros, débitos e empréstimos, tudo, aquela conta foi encerrada, né, com toda a orientação aí da MS-90, né, usando ali o tempo e informação corretamente, usando todas as leis, né? Então, com isso, eu consegui ali sair em 30 dias e comecei a fazer os meus primeiros investimentos aí logo após os 30 dias, né? Acho que numa fase uns 40 dias, né? Então, eu posso dizer que em 30 dias eu saí das dívidas e me tornei superavitário. Realmente eu só tenho que agradecer ao Rodrigo, ao time, ao MS90, né? Porque se eu parar hoje no tempo e sem o Rodrigo, o que teria acontecido ali em dezembro? O que teria acontecido ali em janeiro, né? Com certeza eu não teria pago alguma outra dívida. Poderia até, sei lá, ter perdido o carro, né? Porque realmente era algo que eu não ia ter como pagar. Alguma coisa ia acontecer ali, porque alguma coisa eu tinha que fazer. E eu não sabia o que fazer. Se eu parar para pensar hoje, se eu não tivesse conhecido o Rodrigo, o que eu teria feito? Não sei. Talvez eu teria ficado imóvel, porque a gente chega num ponto que a gente não sabe se corre para um lado e corre para o outro, né? Então, realmente, eu tenho que realmente agradecer, né? O Rodrigo realmente apareceu na hora certa, na hora que eu mais precisava, né? Então, realmente aí ajudou muito. Então, só tem que realmente agradecer por tudo.